Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, nós estamos no nosso canal para a nossa reflexão semanal. Nessa semana, eu lembrei muito da minha infância. Aliás, de vez em quando nós somos tomados por essas lembranças, não é verdade? A infância é um daqueles períodos que a gente lembra com saudade, com carinho, aquela vontade de novo de ser criança. E aí eu lembrei de uma situação, ou melhor, de várias situações, onde quando minha mãe chamava para alguma tarefa doméstica e eu respondia que já ia, eu dizia já vou. E ela chamava pela segunda vez e eu dizia já vou, e pela terceira e pela quarta, até o momento dela se irritar e quando ela chegava brava com o chinelo na mão, eu ia correndo fazer o que precisava fazer, afinal eu não queria levar uma chinelada. Mas parece que essa experiência lá da infância acompanha a gente também na nossa fase de adultos. Ou seja, a gente tem a tendência de deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Aquela velha atitude, né? Empurrar com a barriga. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente sabe do que precisa fazer hoje, mas a gente empurra e a gente vai procrastinando e vai sempre deixando para depois. E esse depois às vezes nunca chega. E nesse tempo de pandemia, eu percebo que é um momento de que algumas coisas elas precisam ser tratadas, algumas situações elas precisam ser encaradas. Afinal, nós estamos num tempo também de reflexão, de um tempo de avaliação da nossa vida, da nossa caminhada. E aí também me ocorreu uma palavra bíblica de Hebreus, onde o autor diz assim o seguinte: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureceis os vossos corações. É interessante essa afirmação do hoje. Ele dimensiona o tempo, ele diz hoje, nesse momento, se você escuta a voz de Deus, se você tem um discernimento daquilo que Deus está mostrando para você, então não endureça o coração, ou seja, não empurre, não justifique, não tente deixar para depois aquilo que precisa ser feito hoje. Talvez essa é uma coisa que eu e você precisamos aprender. Nem sempre é fácil. Eu entendo que algumas coisas a gente não consegue resolver no momento. Afinal, às vezes aquilo que era tão simples se tornou difícil, se tornou complexo. Mas de repente a gente precisa começar a encarar. A gente precisa olhar de frente. Porque esse depois que você vai deixando, vai em algum momento precisar que a gente reflita e a gente encare e busque soluções. Por isso eu quero encorajar você nesse momento a pensar sobre isso. O que você tem empurrado com a barriga? O que você tem deixado sempre para depois quando você sabe que precisa resolver, quando precisa tratar, quando precisa buscar soluções? Talvez essa reflexão vai fazer você pensar também que precisa de ajuda, precisa de fortalecimento, de orientação, enfim, é algo que você precisa dimensionar isso. Mas de qualquer forma, o que eu quero encorajar você é que não empurre com a barriga, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Há coisas que nesse momento são importantes, às vezes ouvir, às vezes ter uma palavra, às vezes tomar uma decisão que priorize a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua dedicação. Eu lembro que, por exemplo, quando a vida era normal, entre aspas, né, antes da pandemia, muitas vezes a gente entrava numa rotina, a gente entrava naquela correria de simplesmente ir fazendo um monte de coisa. E, por exemplo, a gente deixava de vir aos cultos porque dizia, no outro domingo eu vou ao culto. Só que agora nós estamos já há um bom tempo com os cultos suspensos, por exemplo, e aquele domingo que você disse que ia vir, não veio. É apenas um exemplo a dizer como a gente precisa aproveitar o agora. Aquele abraço que precisa ser dado hoje, aquele perdão que precisa ser manifestado nesse momento, aquele pedido de desculpas, aquela palavra, aquela conversa que há muito tempo você está deixando para trás, mas que em algum momento ela precisa acontecer. Eu quero desafiar você a ter esse olhar,
a um arrumar também da casa, a buscar colocar em ordem também muitas coisas que foram deixadas para trás. Afinal, a palavra nos diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração, não fique endurecido, não fique inflexível. Busque soluções. Sempre há alternativas, sempre há possibilidades de mudanças, sempre há um caminho novo a ser aprendido. É nesse sentido que a gente vai a cada dia vivenciando isso. Também como igreja, também como apóstolos. Nós não podemos deixar de ser igreja hoje, mesmo com os desafios que nós temos, mesmo com as nossas suspensões de atividades e cultos, nós precisamos hoje ser igreja de Jesus Cristo. Não podemos deixar para amanhã. Afinal, nós somos apóstolos. Nós somos uma igreja que quer ser obediente no dia a dia, que quer colocar os sinais do amor, da justiça de Deus hoje no presente e não deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Eu quero encorajar você, também estou me encorajando a isso, para que a gente dimensione, que a gente reflita, que a gente simplifique, quem sabe, a vida, que a gente arrume a nossa casa. Não empurremos mais com a barriga, para que a gente aprenda a confiar no poder de Deus, no cuidado de Deus. Afinal, somos apóstolos. Afinal, somos uma igreja que caminha nesse ouvir de Deus, fazendo o que Ele nos manda, o que Ele nos pede, o que Ele nos coloca hoje e não deixando para amanhã. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te fortaleça para você sempre dar o passo na direção de que a tua vida e a vida daqueles que estão contigo possam ser bênção na graça e na bondade de Deus.